Atualidade Jurídica, com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e, evidentemente, que nós vamos falar do assunto que mais está sendo discutido no momento, que é a jornada 6x1. Para isso está conosco aqui o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. João Marcos Suluzinski. É isso, doutor? Acertei, não? É isso, acertou. Bom, então agora vamos às informações que o nosso telespectador está curioso para receber de vocês aí, que é essa jornada 6x1. Vamos começar perguntando hoje o que exatamente está sendo discutido sobre o fim da escala 6x1 no Brasil, doutor. O senhor quer abrir fazendo uma consideração, doutor Odilon? Agora, sim, a minha única consideração, claro, inicial, para a gente contextualizar o tema, né? É o que está em jogo, né? Vamos dizer assim, a gente está aqui falando de um direito, mas hoje a gente está vivendo um dilema, né? E esse dilema é entre a eficiência econômica, né? Principalmente das empresas, e o bem-estar humano. Esse é o nosso dilema, né? A gente está, enquanto beneficia empresas e setores com baixa margem de lucro, principalmente, nós estamos falando da área de serviços, né? O varejo, principalmente lojas, essas coisas todas, né? Nós temos o custo dos trabalhadores em relação à saúde. Sim. A saúde, principalmente, e a qualidade de vida. Tá? Evidente. Então, é isso que nós temos que aqui conversar um pouco mais, esclarecer né, o público, né, para saber o que nós estamos falando, que existe sempre uma questão da importância, o pano de fundo, né? Mas como que a gente chega lá? Tá. Os meios que a gente está promovendo e estamos debatendo, eles são ideais, né? Ou seja, vocês estão debatendo os ajustes para chegar até um resultado que seja favorável, que seja bom. É isso? Exatamente. É isso, doutor? Suluzinski, doutor? Sim. Guaraci, mais uma vez quero agradecer o convite para tratarmos de um assunto que sim, hoje está em alta. Claro. No Brasil todo a gente discute isso. E o que hoje está se discutindo basicamente é o fim da jornada 6x1, né? E para realizar esse tipo de alteração, vamos chamar assim, é por meios específicos, certo? Que a gente tem que explicar também um pouquinho como é que é o meio para chegar ao fim. Um deles é as propostas de alteração de emenda constitucional, né? Que hoje nós temos já 2 que foram aprovadas pela comissão recentemente. Sim. Por isso que é um assunto que hoje está tão em alta, certo? Não podemos também desprender a informação de que só houveram essas 2 na história. Não. Nós já tivemos outras tantas, né? Mas consolidou, por ser um assunto em comum, essas que passaram agora no último dia 22 de abril. Claro. Tá? E também, em conjunto com isso, o governo federal apresentou uma proposta de lei, né? Uma PL, que se escuta tanto PECs e PL, que a gente precisa explicar, mas a gente vai aprofundando isso no decorrer da nossa conversa. O que se discute? Basicamente, o reajuste das jornadas e as estruturas semanais. Entendi. Doutor, de forma simples, qual é a diferença entre PEC e projeto de lei neste caso? Isso eu direciono diretamente a quem está nos assistindo, porque se escuta muito e muitas vezes fica-se com a dúvida e o nosso pessoal que assiste não pode ficar com esse tipo de dúvida, certo? As PECs, elas são propostas de emendas constitucionais, que elas vão atingir diretamente a Constituição, que no Brasil é a lei máxima, vamos usar esse termo, essa terminologia, certo? Então, quando se diz PEC, a gente está utilizando de uma sigla de uma proposta de emenda constitucional. E o projeto de lei, ele é um pouquinho distinto, porque ele vai alterar a legislação ordinária. E o que é essa lei ordinária? A lei ordinária, eu, doutor Odilon, a gente vai conseguir explicar isso tranquilamente, mas para quem nos assiste, tem que explicar que é aquela que vai atingir diretamente o dia a dia do trabalhador, do empregador, de todos aqueles, por meio de uma alteração legal da legislação em específico. O que muda na prática com as propostas que estão em análise? Vocês que são especialistas nisso, doutor Odilon e doutor João. Uma das propostas da emenda constitucional, ela vai tratar da redução de 44 horas semanais para 36, onde vai fazer um atingimento de 4 dias de trabalho
para 3 de descanso. Já a outra proposta, ela traz de 44 semanais para 40. E aí vem um ponto importantíssimo, que isso não é de forma imediata nessa segunda proposta, e sim ao longo de 10 anos para implementação. 10 anos? 10 anos. Que loucura isso. Mas lembrando, isso são todos estudos que foram agora aprovados, Sim. que ainda vão para uma análise minuciosa para uma aplicação direta na prática. E já o projeto de lei, certo, que é a PL, ela nos traz uma redução de 44 para 40, e todas elas, essa de 40 vai ser de forma imediata, a intenção, claro, né? E todas elas existe um ponto bem específico que todos os trabalhadores têm que entender. Elas, de forma alguma, pode haver qualquer tipo de redução salarial. Esse é o ponto que há as divergências. Entendi. E por tantos anos se discutirem esse mesmo assunto, que só agora, em 2026, foi levado para a comissão e conseguiram aprovar. Ou seja, se o empregado trabalhar menos horas, ele não poderá ser descontado, não, ele vai continuar ganhando mesmo, trabalhando menos, é isso mesmo? É isso, doutor? Isso tem que ser uma garantia, assim, para o estar dentro desses projetos, né? Agora, claro. Acho que esse é um ponto importante também, porque esse é o impacto, né? A gente fala assim, qual é que é o impacto, né? O impacto importante para o trabalhador, ele tem aí dentro da semana dele, né? Pelo menos 2 dias de folga, né? Hoje é muito normal que a gente conhece a escala 5x2. Eu trabalho 5 dias e folgo 2, né? Na escala 6x1, eu trabalho 6 dias e folgo 1. O que nós estamos aqui analisando no projeto que diz, olha, vou te colocar agora numa escala, né? Redução da jornada de trabalho mensal de 44 para 40, que é um dos pontos que a gente vê aqui dentro de uma dessas PECs, né? Não estamos falando nem de 36, que eu já acho um pouco mais ousada, né? Tá? Porque de sair de 44 para 40, eu tenho um impacto. Lógico. Sair de 44 para 36, eu estou com um impacto muito maior. Então, vamos dizer assim, um meio termo, um caminho. Mas, veja bem, qual é que é o impacto para o trabalhador? É essa qualidade de vida, essas folgas. Mas eu também estou dizendo assim, não, mas eu tenho que manter esse trabalhador trabalhando 4 horas a menos, né, semanalmente, com o mesmo salário. E como é que fica isso para o empregador? Né? Eu absorvo esse custo sem compensação. Entendi. Aí o que nós temos que discutir é, ok, isso é bom para o trabalhador, mas para quem emprega? Esse impacto vai ter alguma compensação? Isso tem que ser discutido. Lógico, né? Porque eu não estou falando, assim, daqui a pouco, que as grandes empresas daqui a pouco consigam ajeitar isso. Remanejar. Mas para o pequeno ali, o empregador, que tem os seus custos muito justos, eu tenho uma loja com 3, 4 funcionários. Os pequenos empresários vão pensar assim, esses vão sofrer. Esse tem que ser respeitado. E esse eu tenho que dar assim, o estímulo, qual é a compensação que eu vou dar para que eu retire ali, né? Porque eu tenho atendimento das pessoas, daqui a pouco eu tenho jornada até sábado, aí na minha escala assim eu não posso mais contar, né, com o empregado ali. Como é que eu compenso isso? Né? Complicado, né? Quais seriam os principais ganhos para o trabalhador com essa mudança aí, doutores? Como já foi introduzido pelo Dr. Odilon, esse impacto ele é muito importante para o trabalhador quando a gente fala da vida pessoal dele, de uma vida real. Né? Muitas vezes a gente escuta o quanto tempo o trabalhador está à disposição do empregador a seu trabalho e deixa de lado uma vida social, às vezes deixa mesmo de lado uma vida familiar. Então esse é o ponto. Inclusive, não é algo novo, também é algo que eu sempre trago. São estudos já realizados fora do Brasil, né? Sim. Que traz toda a Europa, já está nessa implementação. Hoje eu vi um depoimento de uma profissional que está lá na Alemanha, falando muito sobre esse tema. Isso, dizer, né? porque como as regras deles, né? Exato, e essas regras, galera, assim, é muito número por enquanto. É 44, é 36, é 4x3, 5x2. Mas qual é o intuito maior dela? Claro. É trazer um ajuste
para tentar um equilíbrio entre o melhor para o trabalhador, que é isso, mas também, como o Dr. Odilon muito bem colocou, para o empregador. Não se pode haver um desequilíbrio tanto social como econômico. Claro. Então, por isso os estudos eles têm tanta ainda rigidez por alguns lados. E agora é o momento de sentar, analisar minuciosamente, ponto a ponto, para trazer à realidade o melhor possível. Na maneira profissional de vocês verem, vocês que conhecem muito mais do que a gente, que somos leigos, o que riscos e preocupações poderão trazer para as empresas e para a economia, Dr. Odilon? Olha, Coraci, a gente está vendo alguns estudos, assim, estimativas de impacto, né, para os empregadores, né? Para o pequeno empregador, ele é bastante claro que o risco é muito maior para o negócio. Com certeza, um impacto para um empregador em que se utiliza, né, alguns empregados, a gente pode ter noção, assim, de estimativas que o impacto pode, em escala, pode gerar, assim, um impacto na cadeia dele de 20% ou mais no negócio, né? E isso não é simples de da noite para o dia virar essa chave e contornar. Isso muita empresa poderá fechar a porta, né? Com certeza, os pequenos, né? Então, por isso que é importante que nós temos um mecanismo de compensação, né? Compensação, olha, então eu posso aqui dar benefícios de descontos, né, tributários, né, isenções tributárias que a gente chama, melhor dizendo, né, para que a gente consiga, primeiro, atender essa necessidade do trabalhador, né, mas também compensar a empresa que o impacto não caia só no bolso dela e que ela tem que manter. E isso tem estudos também que pode, para nós, enquanto sociedade, gerar um efeito inflacionário, porque eu vou repassar esse custo que estão me colocando aqui, de ter menor disponibilidade dos empregados. Eu vou repassar para onde? Se eu tiver que contratar mais. Lógico. Né? Evidentemente que isso tem que entrar no debate. Né? Exemplificando o que o Dr. João nos trouxe, são dois pontos que hoje é um ponto central, um ponto focal do estudo, que é basicamente a necessidade de contratação de novos profissionais e, por uma consequência, todos aqueles encargos, tanto tributários como até mesmo virão atrás de tudo isso. Virão atrás de tudo isso. E também um ponto específico que é a realização de horas extras. Isso é uma preocupação do empregador, porque haverá uma necessidade, se não houver uma compensação, de que aqueles que não tiverem condições de contratar novos trabalhadores, aqueles que ficam vão ter que exceder suas jornadas. Então, esse balanço ainda tem que ser feito para determinar o quão é positivo e negativo para fins de valores, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Aqui, segundo o PNAD, né? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é realizada pelo IBGE, 2023, 2024, nós estamos falando, Guaraci, de aproximadamente, né, isso não são dados agora tão recentes, nós estamos falando de 9,2 milhões de trabalhadores formais que utilizam a escala 6 por 1. Né? Então, veja bem, isso aí representa 27 ou 32% da população ocupada formalmente. Então, é uma mudança relevante. O debate tem que ser maior para entender o impacto disso, né? E eu acho que é essa parte. Por exemplo, no comércio varejista, nós estamos falando de 3,8 milhões de pessoas. Serviço de limpeza, segurança e alimentação, 2,9. Hotelaria e turismo, 1,2 milhões, né? Logística e transporte, 1,3. Então, isso vai impactar. Vai impactar. Nós temos que analisar essa questão de uma maneira em que a importância, né, vamos dizer assim, a importância, né, às vezes que eu quero que os fins justifiquem os meios, né, de novo, né, mas não, os meios é importante, eu discuti, o fim é importante, eu quero a saúde do trabalhador, que ele usufrua a vida social, acho que isso é relevante. Os países europeus, que a gente pode citarmos aqui, a Alemanha, a Espanha, a Itália, né, já foram para jornadas de 40 horas, né, eu acho que a gente tem que ir para esse caminho. Mas isso não é uma virada de chave. Tem que ser muito bem pensado. Tem que ser muito bem pensado. Bem programado. Bem programado, debatido, né, e a forma como tem que surgir esse debate é dizer, nós queremos ir para esse caminho, tá? Mas o impacto disso para todos, como é que fica? E
eu estou falando todos, o trabalhador, o empregador e a sociedade. Porque o reflexo é em todos. Todos, né? Bom, que assunto maravilhoso, hein? Olha só, o nosso telespectador de hoje, do nosso Atualidade Jurídica, teve aí uma boa explanação sobre essa jornada tão discutida, essa jornada 6x1. E evidentemente que o Garcia e Garcia Advogados nos proporciona isso, da gente ter profissionais competentes, né? E dúvidas, as pessoas devem sempre procurar o seu profissional de maior confiança. Esse foi um bate-papo, então, com o Dr. Odilon Garcia Júnior, Dr. João Marcos Suluzinski. É isso? É isso aí. Tá difícil, mas vocês entenderam o que eles falaram aí, né? Obrigado para vocês aí. Obrigado. Esse foi a nossa Atualidade Jurídica de hoje. Nós vamos voltar em seguida com vocês aí. Atualidade Jurídica com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia.